Olá, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre dimensionamento à torção. Bom, uma breve introdução, né? Uma peça submete-se ao esforço de torção quando atua um torque em uma de suas extremidades, né? E um contratorque na extremidade oposta, como a gente pode observar aqui, né? Então a gente tem a questão de um torque sendo aplicado em uma extremidade, né? E um contratorque sendo aplicado na outra extremidade. O que causa esse contratorque é exatamente ele estar engastado nessa parede, né? Então esse eixo aqui, né, está engastado, né, está fixo nessa parede, né? Então esse torque pode estar sendo provocado, né, por algum elemento ou por alguma, como aqui a gente está vendo, uma força para cima e outra força para baixo, que poderia ser, por exemplo, um volante que está aqui sendo aplicado, né? E aqui a gente tem um contratorque, certo? Tem alguns elementos aqui que são importantes para o dimensionamento, que é a questão do tamanho desse eixo, né? Do diâmetro desse eixo, do formato aqui. A gente está trabalhando muito com a questão do eixo circular, é bem comum, né? O eixo circular vazado também, né? Então, alguns elementos daqui serão bem importantes para o dimensionamento. Bom, momento torsor ou torque, que é exatamente aquilo que a gente vinha tratando até o momento, né? O torque atuante em uma peça apresentada na figura, né, é definido através de um produto entre a intensidade da carga aplicada, né, a intensidade do carregamento aplicado e a distância entre o ponto de aplicação da carga e o centro da seção transversal, ou chamado polo. Basicamente, o que a gente tem é o conceito de momento, tá? Então, o que a gente vê aqui é exatamente aqui uma distância que ele chamou de S aqui, né? Certo? E uma força, né, que está sendo aplicada exatamente a essa distância, de forma perpendicular aqui. Então, a intensidade dessa força multiplicado pela distância que ele está afastado vai gerar exatamente o valor do torque que está envolvido, ou momento torsor, como queiram chamar, né? Nesse torque que está sendo aplicado aqui na figura aqui, né, nesse nosso caso apresentado. Então aqui, né, a gente consegue observar, né, que a questão é que o momento torsor vai ser 2F vezes S. Então basicamente, né, a força é o carregamento aplicado, como eu tenho uma força do lado de cá, outra força do lado de lá, né, então são 2F vezes S, que é a distância aqui, né? Então, por que está dessa forma aqui? Porque basicamente o que a gente pode ver aqui, que a gente tem um momento, né, que é provocado, se a gente colocar o ponto aqui, né, a gente tem a força multiplicado por 2S. Ou então, se eu fosse somar cada um dos momentos que são provocados por essas forças que estão sendo aplicadas, seria F vezes S mais F vezes S, né? Então, eu teria 2F vezes S, que originaria o meu momento torsor, né? Para esse exemplo, né, que está sendo mostrado, eu poderia ter apenas uma força sendo provocando esse momento torsor. Para a transmissão mecânica em polias, engrenagens, né, e rodas de atrito, né, então a gente tem uma outra forma de cálculo, mas uma forma um pouco mais específica, vamos dizer dessa forma, porque na verdade, quando a gente tem, por exemplo, uma engrenagem, a força que vai estar sendo aplicada na engrenagem vai ser exatamente no dente da engrenagem, né? Então, o esforço que está sendo aplicado aqui, a força tangencial, é uma força, né, que vai estar vai ser atuante exatamente no dente de engrenagem. E o dente de engrenagem sempre estará afastado a uma distância de 1R, certo? Então a força tangencial
vezes o raio vai gerar o momento torsor, né, numa engrenagem ou numa polia, certo? Então a força sempre vai ser essa força tangencial que vai estar atuando aqui. Numa polia da mesma forma, né? O esforço que está atuando aqui é o esforço que vem pela correia, ok? Então dessa forma a gente consegue calcular aqui qual é o momento torsor envolvido, né, numa polia, numa engrenagem ou numa roda de atrito, né, em elementos, né, de transmissão mecânica como esses exemplificados. Então, quando a gente tiver que fazer o cálculo do momento torsor, né, para esse tipo de transmissão, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que basicamente é o momento torsor, né, que vai dar em Newton-metro, né? Ele vai ser originado da força tangencial ali, né? Então, que a gente vai entrar com ela em Newton, multiplicada pelo raio, né, da engrenagem ou da polia que está envolvida, né, e esse raio tem que estar em metro. Bom, outra parte importante quando a gente começa a falar de transmissão, falar de eixo árvore, então é a questão da potência, né? Então a potência transmitida, né? Qual é a potência que a gente vai transmitir através desse eixo, através dessa estrutura, né? Bom, por definição, a potência é o trabalho realizado por tempo, né? Então aqui a gente está colocando exatamente, né, o trabalho, né, sobre o tempo, né? Potência igual a trabalho sobre tempo. E o trabalho ele é definido como a força despendida multiplicada pelo espaço percorrido, ou seja, a força que tu faz para poder mover, né, aquele corpo por um determinado espaço, por exemplo, né? Então o trabalho é definido como força vezes o espaço percorrido. Então, substituindo, né, isso aqui como a definição de trabalho, né, eu vou inserir exatamente aqui. Vai ficar a potência igual a força vezes a distância sobre o tempo. Ok? Mas a gente sabe também que a velocidade é distância sobre tempo, né? Então a gente tem aqui a definição de velocidade. Ok? Sabendo disso, né, então eu posso definir a potência como a força, né, tangencial vezes a velocidade, né, periférica, por exemplo, numa engrenagem. Quando eu for utilizar essa fórmula, eu tenho que lembrar que potência ela vai ser dada em watts, né, a força tangencial em newton e a velocidade em metro por segundo, tá? Então, só vou ter uma resposta em watts se eu tiver uma força em newton e uma velocidade tangencial ou periférica, né, em metros por segundo. Porém, eu posso encontrar outras formas de expressar a potência. Por exemplo, né, outras unidades bem comuns são cavalo-vapor e horsepower, né? A mais comum, cavalo-vapor. E um cavalo-vapor é igual a aproximadamente 735,5 watts. Né? Isso aqui serve para vocês fazerem, por exemplo, uma regra de 3 para determinar, né, se eu tiver, por exemplo, 3 cavalos-vapor, né, quanto isso corresponde em watts para que eu possa utilizar essa fórmula aqui da forma adequada. Da mesma forma aqui em horsepower, né? Então eu tenho essa relação aqui também, 1 horsepower é igual a 745,6 watts, né? É uma pequena variação. Bom, outras formas de calcular a potência. A nossa velocidade periférica ela também pode ser definida como a velocidade angular, né? Seria basicamente a velocidade de quanto esse corpo está girando, né, ou gira, né, vezes o raio, né, desse corpo envolvido. Então, substituindo, né, a gente tem aqui que a potência vai ser a força tangencial vezes a velocidade angular vezes o raio. A gente sabe que o momento torsor é igual a força tangencial vezes o raio.
Então eu posso substituir aqui então a força tangencial vezes o raio como o momento torsor, né? Vezes a velocidade angular. Mas também sei que a velocidade angular é definida como 2π vezes a frequência, né? Então, né, a potência aqui eu vou substituir exatamente a velocidade angular por 2π vezes a frequência. E eu sei que a frequência também pode ser dada por, aqui é rotação por minuto, né? Então aqui é o número de rotações, né? Então RPM dividido por 60. Substituindo a frequência lá, eu tenho que a potência é dada pelo momento torsor, né? Multiplicado por 2π vezes a rotação sobre 60. Simplificando, eu tenho que aqui a potência em função do momento torsor e o número de rotação, né? Então, aqui também é bem comum a gente encontrar esses dados, né, em algumas informações de fabricantes de motor, por exemplo, né? Então, é interessante a gente ter essa outra forma de calcular a potência. A tensão de cisalhamento na torção. Bom, a tensão de cisalhamento ela é definida por essa expressão aqui, né? Então, a tensão é o momento torsor vezes um ρ, que seria, né, um raio, né? Então, a distância do centro até o ponto que você deseja calcular, dividido pelo momento polar de inércia, tá? Então, que esse aqui, né, a gente aprendeu a calcular lá, tem como calcular, né, e tem como obter através de tabelas também, né, a questão dos momentos polar de inércia. Então, se a gente tiver um ρ, ou eu quero determinar qual é a tensão no centro, né, da minha peça que está sendo submetida à torção, né, então o ρ vai ser zero. Se esse ρ for zero, a tensão vai ser nula. Então, no centro sempre será a tensão nula. Agora, quando o ρ for igual ao raio, ou seja, ao máximo, que é o tamanho da peça, então eu vou ter a minha tensão máxima. Então, basicamente, né, vocês sempre irão calcular a tensão quando a tensão for um ponto máximo. Então, vocês vão utilizar sempre essa fórmula aqui, que é o momento torsor vezes o raio sobre o momento polar de inércia. Outra definição importante é a questão do módulo de resistência polar. Ele é definido pelo momento polar de inércia dividido pelo raio, que basicamente aqui o que a gente está vendo, né, é essa relação aqui, ó. Seria o inverso dessa relação que está sendo expressa aqui por esse módulo de resistência polar. E aí a gente pode colocar a tensão máxima como o momento torsor que está sendo aplicado, ou o momento torsor máximo que vai ser aplicado na estrutura, dividido por esse módulo de resistência polar. Bom, a distorção. Obviamente, se a gente vai ter algum carregamento, né, se vai ter algum esforço que vai causar a torção, haverá algum tipo de deformação. E essa deformação que é aplicada numa torção, ela é uma deformação de cisalhamento. E o nome dela é distorção. E é exatamente isso que acontece aqui, né? Então, quando a gente tem o carregamento do momento torsor, esse ponto A aqui, ele se desloca para o ponto A', né? E esse ângulo aqui, né, certo? Esse ângulo aqui, está exemplificado, né, desse deslocamento desse ponto, né, é o que a gente chama de distorção. E a distorção ela é dada pela tensão, né, cisalhante, que a gente calculou, máxima, dividido pelo módulo de elasticidade transversal do material, né, em tudo em Pascal, né, deixar frisado aqui, né, todas elas em Pascal, ok?
Lembrando que a gente sempre trabalha muito com questão do megapascal, então é interessante a gente visualizar aqui quando a gente trabalha com megapascal é vezes 10 a 6. E o módulo da cidade, normalmente a unidade dele é em gigapascal. Então isso quer dizer que se é giga, significa que é 10 na nona. Tá? Ângulo de torção. O ângulo de torção ele é definido, basicamente pelo momento torsor vezes o comprimento. Obviamente, quanto for maior o momento torsor, maior será o ângulo de torção. E quanto maior for o eixo, também maior será o ângulo de torção. E aqui é a propriedade da geometria ali, que é o momento polar de inércia, que quanto maior for o momento polar de inércia, obviamente ele vai oferecer uma resistência à torção e então vai diminuir o ângulo de torção. Então faz sentido ele ficar na parte de baixo. E o módulo de elasticidade transversal também, quanto mais rígido, quanto melhor, vamos classificar dessa maneira, mas melhor não seria a melhor expressão, mas quanto maior for o módulo de elasticidade, então o material é mais rígido, então ele obviamente vai impor um ângulo de torção menor, tá? Mas é essa forma que a gente tem aqui para calcular o ângulo de torção nas estruturas. Bom, dimensionamento de eixos árvore. É importante essas duas definições, a questão de eixo. Definição do eixo, basicamente, é quando exerce a função de forma parada, suportando o carregamento. Uma estrutura bem característica, por exemplo, que a gente pode observar, alguns eixos traseiros dos carros, eles basicamente são uma estrutura parada, estática, então que não transmitem, que não são nenhum eixo de transmissão de esforço, ok? Nenhum eixo de transmissão, por exemplo, para movimento da roda, A roda gira livremente na ponta do eixo, Já no eixo árvore, a gente vai ter essa transmissão, que seria, por exemplo, o eixo da frente dos carros, Então é quando ele é obrigado a girar, Ele é um elemento de transmissão, para que possa funcionar, para que o carro possa andar, tá bom? Então uma coisa é um eixo e outra coisa é um eixo árvore, ou que muitas vezes é chamado apenas de árvore. Bom, para dimensionar, utilize a tensão admissível do material indicado para o caso, ou que você vai definir. Então, da mesma forma que a gente definiu para as outras estruturas, aqui observando que é uma tensão cisalhante máxima, Então, mas a gente tem que ficar atento com relação à utilização, por exemplo, dos coeficientes de segurança, que foram o que foi apresentado anteriormente nos outros vídeos. Então, a minha tensão admissível sempre vai ter a intrusão ali de um coeficiente de segurança, ou via norma, ou via as condições de utilização que foram apresentadas. Mas a tensão máxima, basicamente, a gente vai calcular com o momento torsor vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia. Então, para um eixo de uma seção circular, então substituindo ali o momento polar de inércia, a gente vai obter que a tensão máxima vai ser 16 vezes o momento torsor dividido por π vezes d ao cubo. Para obter d, então, é só isolar d e tirar a raiz cúbica de tudo. Então, a gente vai obter aqui 1,72 vezes a raiz cúbica do momento torsor sobre a tensão admissível, certo? Então, é quando eu conheço a tensão admissível, Então, eu conheço esse elemento
e conheço qual é a condição, qual é o momento torsor que vai ser aplicado naquele eixo, e eu quero determinar qual é o diâmetro necessário para o bom funcionamento dessa estrutura, né? Então eu aplico essa fórmula. Quando eu aplico essa fórmula aqui em uma situação que já está definido o eixo, por exemplo, eu conheço qual é o raio, eu conheço qual é, né, o momento torsor e eu sei o momento polar de inércia. Então eu vou saber qual é a condição em qual está aplicado, né? Então eu vou saber qual é a tensão que ocorrerá naquele eixo ou que ocorre naquele eixo. E isso daí eu posso comparar com a tensão admissível. Então uma coisa é tu fazer uma verificação, outra coisa é tu fazer um dimensionamento. O dimensionamento você vai fazer através dessa fórmula, por exemplo, para um eixo de seção circular como esse que está apresentado aqui na figura. Estão vendo que ele é maciço, né? Então circular e maciço. De outra maneira aqui, né? Então a gente definiu aqui a questão da potência, então invertendo a questão da potência lá, então eu vou saber que o momento torsor é igual a potência dividido pela velocidade angular, né? Como está essa fórmula aqui. Isso vem da fórmula da potência, né? Então eu posso substituir naquela fórmula que a gente obteve, né? Então vai ter aqui que o diâmetro é 1,72 raiz cúbica de potência dividido pela velocidade angular vezes a tensão cisalhante, né, admissível. Aí a gente sabe que a velocidade angular é 2π vezes a frequência, substitui novamente aqui, né, no lugar da velocidade angular, ok? 2π é um numeral, então eu posso tirar a raiz dele e fazer todos os cálculos, por isso ele obtém esse valor aqui. Vocês podem observar que o 1,72 acabou sendo modificado exatamente porque o 2π, né, saiu da raiz cúbica, tá? Então virou 0,932. A gente sabe também que a frequência é n sobre 60, né? Então a rotação sobre 60. Então, sabendo disso, ele inclui aqui, né, n sobre 60, como a frequência estava embaixo, 60 vai para cima, né? E, novamente, o 60 é um numeral, então ele pode sair da raiz e ele altera aqui o resultado final, né, para d igual a 3,65 raiz cúbica de P sobre N vezes a tensão admissível. Tá? Então, qualquer uma dessas fórmulas aqui pode ser utilizada para calcular o D para uma seção, né, transversal ali, circular, né, como foi apresentada anteriormente, né? Então maciça, ok? Outras situações terão outras definições. Algumas definições importantes aqui que foram colocadas anteriormente, mas é bom frisar e colocar da forma mais clássica, né? Então a velocidade angular é 2π vezes a frequência, né? Mas também pode ser dada como π vezes a rotação sobre 30 e também como a velocidade tangencial ou periférica sobre o raio, né? A frequência é a velocidade angular sobre 2π, a inversão dessa aqui. A frequência também é igual à rotação sobre 60 e também é igual à velocidade periférica dividido por 2πr. A rotação é 30 vezes a velocidade angular sobre π, ou então 60 vezes a frequência, ou então 30 vezes a velocidade periférica dividido por πr. E a velocidade periférica ou tangencial, como eu havia falado, é igual a ωr, que seria a velocidade angular vezes o raio, né? Ou então 2π vezes r vezes a frequência, ou então π vezes o raio vezes a rotação dividido por 30. Então essas fórmulas aqui, vocês vão ver que são interessantes vocês saberem, né? É interessante vocês saberem,
porque elas são largamente utilizadas nesse tipo de exercício, tá? Então, elas não são as principais, mas são bem utilizadas para que vocês possam determinar algum outro elemento, né? Porque por vezes tu pode saber, por exemplo, a frequência, mas você não sabe a velocidade angular. E com essa fórmula você consegue determinar, né? Às vezes tu sabe a rotação, sabe o raio, mas não sabe a velocidade periférica. Então, com isso tu acaba conseguindo determinar alguns outros fatores que podem te ajudar a calcular e determinar os dados que você precisa para resolver o teu problema no qual você está envolvido, né? Então, o dimensionamento de árvores vazadas. Bom, nessa abordagem, né, o que altera a fórmula é a construção do momento polar de inércia, né? Então, o que vai alterar aqui, basicamente, né, é esse elemento aqui, pois dentro dele a gente tem o momento polar de inércia, né? Então, a gente vai ver que, né, o modo de resistência polar, né, como é conhecido aqui, ele vai se dar por uma fórmula um pouco mais complexa, né? Por quê? Porque eu tenho que descontar essa parte interior aqui, né? Eu tenho aqui uma parte vazada onde eu não tenho material, então essa parte vazada, né, ela não está oferecendo resistência a esse momento torsor, né, que está sendo aplicado ali, né? Então, obviamente, né, a geometria, né, tem que ser considerada apenas a parte que está, né, disponível, ok? Alguns exercícios, né? Então, o primeiro exercício: uma árvore de aço possui diâmetro de 30 milímetros, gira com velocidade angular de 20 π, né? Então, esse 20 π aqui é um valor, tá? O π é 3,14, né? A unidade aqui é radianos por segundo. Movida por uma força tangencial de 18 kN. Ele pede para determinar o movimento, para o movimento da árvore, a rotação, frequência, velocidade periférica, potência e o torque. Então as informações estão aqui, né? Feito o desenho para ficar mais claro. Então 20 π radianos, 18 kN, né? Então de força tangencial, e 30 de diâmetro, aqui, né? 30 milímetros. Feito isso, a gente pode observar aqui a primeira resolução, a rotação, né? A rotação é 30, né, vezes a velocidade angular sobre π. Então, substituindo aqui, então 30 vezes 20 vezes π dividido por π será 600 RPM. A frequência, basicamente, é a rotação sobre 60. Então, 600 dividido por 60, 10 Hz. A velocidade periférica é ômega-r, né? Então, ômega é 20 π vezes o raio aqui, né? Vocês viram que a unidade aqui estava em 30 milímetros, agora a gente transforma para metros, né? Então é 0,015, porque é o raio, então é metade do diâmetro. Então a velocidade periférica vai ser 0,94 metros por segundo, né? Seria o 20 vezes 0,15 dá o 0,3, só que 0,3 vezes 3,14 vai dar 0,94 metros por segundo. A potência, né? Aqui, então a potência, aqui seria P, né? A potência é a força tangencial vezes a velocidade periférica. A velocidade periférica acabamos de determinar, 0,94. A força tangencial é 18.000 newtons. Então, 18.000 newtons vezes 0,94 metros por segundo. Isso vai gerar 16.920. Como aqui a multiplicação de unidades é newton vezes metro dividido por segundo, e isso é a definição de watts. Então, 16.920 watts. E por último, o torque. O torque, então, é a força tangencial vezes o raio. A força tangencial é 18.000 newtons, o raio é 0,015, como a gente já tinha definido, em metros. Então, o torque ou momento torsor é 270 newtons
metro. Segundo exercício, dimensionar a árvore maciça de aço para que transmita com segurança uma potência de 7.355 watts, aproximadamente 10 cavalos, girando com uma rotação de 800 RPM. O material a ser utilizado é o ABNT 1040L com uma tensão admissível de 50 megapascal. Então aqui já é a tensão admissível de cisalhamento na torção. Tá? Sabendo disso, para dimensionar, basicamente, como a gente tem uma árvore maciça de aço, então a gente pode utilizar aqui a fórmula que foi definida anteriormente, né? Temos aqui a potência em watts, né? Temos a rotação em RPM e temos aqui também a tensão admissível. Então, dessa forma aqui, a gente tem exatamente essa fórmula aqui para determinar o diâmetro em função aqui da potência que nós temos, né, da rotação e da tensão admissível, todas as informações que possuímos. Então, o diâmetro é igual a 3,65 raiz cúbica de 7.355 dividido por 800 vezes 50 vezes 10 na sexta, porque aqui é megapascal, certo? Sabendo disso, fazendo as contas aqui, o diâmetro será de, né, aqui a primeira resposta sai em metros, então 2,1 vezes 10 a menos 2 metros, o que significa que é aproximadamente, né, 21 milímetros. Outro exercício, um eixo árvore de seção transversal constante com diâmetro igual a 50 milímetros transmite uma potência de 600 kW a uma frequência de 30 Hz. Pede-se determinar no eixo a velocidade angular, a rotação, o torque atuante e a tensão máxima atuante. Então a velocidade angular, né, como a gente tem a frequência, né, a velocidade angular é 2π vezes a frequência, então 2π vezes 30 vai ser 60 π radianos, né? A rotação do eixo, então a cada volta do eixo corresponde a 2π radianos, né? Então, de onde conclui-se que o eixo gira a uma frequência de 30 Hz ou uma rotação de 1.800 RPM. O torque no eixo. O torque no eixo é dado pela potência dividido pela velocidade angular. Então, seria a potência, que é 60.000, né, que aqui está dado como 60 kW, quilo quer dizer 1.000, né, dividido pela velocidade angular que a gente acabou de calcular, que é 60 vezes π. E isso vai dar um resultado de 318,3 Nm. A tensão máxima atuante, né, então ela é dada aqui, né, para um eixo árvore de seção transversal constante, né? Então ele é dado como um momento torsor dividido pelo módulo de resistência polar, né? E isso vai ser 16 vezes o momento torsor dividido por π vezes d ao cubo, né? Então eu sei que o momento torsor é 318,3, como havia calculado na item C, né? Dividido pelo π vezes o diâmetro, né? Que é 50 milímetros, então 5 vezes 10 a menos 2 metros, elevado ao cubo. Sabendo disso, a gente obtém uma tensão máxima cisalhante de 13 megapascal. Outro exercício, dimensionar o eixo árvore vazado com relação entre os diâmetros igual a 0,6, né? Para transmitir uma potência de 20 kW, girando com uma velocidade angular de 4π radianos por segundo. O material do eixo é um ABNT 1045 e a tensão admissível indicada para o caso é 50 megapascal. Então, dimensionando, né, o torque atuante no eixo, né, para aquilo que foi definido ali, seria 20.000 dividido por 4π, seria então o momento torsor é igual
a 1591,5 Nm. Pessoal, aqui faltou um zerinho só, tá? Mas realmente é 20 mil ali, tá? Porque aqui é 20 kW e esse valor está correto, tá? Tá conferido. Na segunda aqui, né? Então, dimensionamento do eixo. Agora eu sei, que a hora que eu sei qual é o torque que está sendo aplicado, eu consigo dimensionar. Então, a tensão admissível eu já conheço, é 50 megapascal, né? E o momento torsor eu também conheço, né? E por definição, aquilo que a gente encontrou, né, já anteriormente na nossa referência aqui, né? Então a gente tem aqui a propriedade geométrica, né, definida aqui, né, como π d na quarta, d maior na quarta menos d menor na quarta dividido por 16d, tá? Então, dessa forma, né, como eu tenho uma relação entre os d's, né, então o d menor dividido pelo d maior é igual a 0,6, né? Então, invertendo isso, eu sei que o D maior é igual a 1,67 D menor. Então, eu substituo aqui nessa situação, né? Então, estou vendo aqui, eu estou substituindo o D maior por 1,67 D, né? D maior por 1,67 D. Porque na definição foi definido que o D maior dividido pelo D menor, quer dizer, o D menor dividido pelo D maior é igual a 0,6. Certo? Então, se eu fosse fazer aqui a inversão disso, aqui que o D maior é igual a 1,67 D menor. Ok? Fazendo os cálculos aqui, né? E chegando aqui a uma fórmula final. Então aqui basta fazer as simplificações, né? Então aqui elevou na quarta 1,67, né? Fez a subtração, dividiu aqui os valores, né? E chegou então a um valor de 16 vezes o momento torsor sobre 12,75 vezes o D menor, então o diâmetro interno, ao cubo. Então, isolando o diâmetro interno, né? Então eu basicamente trocar pela tensão e tirar a raiz cúbica, né? E substituindo o momento torsor, né? Que a gente tem aqui vou trazer daqui para cá, né? E a tensão admissível, que é 50 megapascal, trazer daqui para cá. Então vai ficar aqui os 50 vezes 10 na sexta, que é a tensão, e o momento torsor, que é o 1591,5. Né? O resto são os valores obtidos ali, né, devido à definição. Sabendo disso, fazendo os cálculos, a gente chega a um valor de um diâmetro de 34 vezes 10 na menos 3 metros, o que quer dizer que o diâmetro interno será de 34 milímetros. Porém, eu quero saber também qual é o diâmetro externo. Então, vou fazer o diâmetro externo é igual a 1,67 vezes o diâmetro interno que agora eu conheço. Então, 1,67 vezes 34 é igual a 57 milímetros. Então, o diâmetro externo tem que ser pelo menos de 57 milímetros. Certo?
O diâmetro interno não pode ser maior que 34 e o diâmetro externo não pode ser menor que 57 milímetros, para que ele possa suportar esse carregamento. Sem mais, espero que tenham compreendido o conteúdo. Eu fico por aqui. Muito obrigado.